Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Corinthians iniciou uma conversa com o Flamengo para contratar o Gabigol. Eu vou explicar como é que ficou a história ainda. E nunca falei que vai contratar. Falei que quer contratar. Só que o Corinthians, cara, eles... Se eu fosse passar a animação, assim, a esperança deles, se eu for transmitir a esperança deles aqui, eu corro um sério risco, porque eles estão esperançosos. Eu acredito que ele não vai jogar no Corinthians. Eu acredito que o Flamengo, que o Gabigol, ele quer ser titular no Flamengo e jogar lá. Para mim é isso. Toda essa manhinha dele é porque ele quer ser titular no Flamengo, aquela coisa, ele quer ser, ainda alcançar o Zico. Para mim, toda essa manha que ele tá fazendo não é média com a torcida do Corinthians. Sabe? Ele tá tipo lá, né? Tá aqui, ó. Pegou a menina aqui, tá fazendo ciúminho. Para mim é isso, porque tem gente que faz, tem gente que é covarde, usa pessoas para chamar a atenção de outras, né? Você sabe que tem gente assim na vida. E eu, na verdade, acredito que no fundo, o Gabigol só quer ficar lá no Flamengo, assinar uma renovação de 3 anos, fazer gol lá, ser ídolo. Para mim ele quer isso, tá? Mas o Corinthians o Corinthians, ele tá tentando. Ele foi lá tentar o Gabigol. Primeiro sem colocar dinheiro. Começou-se, vocês querem o Gabigol? O Tite gosta do Fausto, tá? O Tite gosta do Veríssimo, tá? Sabe desde quando eu sei do Veríssimo? Desde domingo. A minha fonte pediu para não falar, porque ia causar muito alvoroço, tá? Lembra que eu falei para vocês que tinham mais atletas? Eram 6. Vou contar os 6 para vocês. Do Corinthians, Fausto Vera, Veríssimo e Wesley. Não estou falando que, eu quero. Foram citados, tem esse, quer esse? Tem. Porque o Wesley tem mercado. Sendo bom ou ruim, tem mercado, Wesley. Foi citado. Aí o Flamengo veio com a troca. Se fosse para fechar o pacotão, ia ser Gabigol, Mateuzinho e Thiago Maia. Gabigol por Lucas Veríssimo, com o Flamengo comprando, né? O Flamengo se comprometendo a comprar o Lucas Veríssimo depois do empréstimo. Então seria Gabigol por Lucas Veríssimo, Thiago Maia por Fausto Vera e Mateuzinho por Wesley. Essa é a informação completa para vocês, tá? Só que o que aconteceu? Aquela coisa, conversa para cá, conversa para lá, conversa para cá, conversa pra cá. A relação deles, entre Corinthians e Flamengo, a relação está muito boa. Aliás, teve uma pessoa do Corinthians que não confirma a questão do Wesley, tá? E do Veríssimo, eles refutam qualquer hipótese de negociar o Veríssimo, tá certo? E aí o que acontece? O Corinthians não vai ceder o Veríssimo. O Veríssimo, a gente sabe que o Tite gosta do Veríssimo, porque é um jogador que só não foi, né, para a Copa do Mundo porque sofreu uma lesão ligamentar, passou por uma cirurgia ligamentar.
Então, o Veríssimo, o Corinthians falou que não vai. O Corinthians vai comprar, foi lá e fez uma proposta de 6 milhões de euros pelo Veríssimo. Só que a relação está muito boa do Corinthians com o dirigente do Flamengo. Um deles, então, está voando a relação. Aliás, a relação entre dois dirigentes, um do Flamengo e um do Corinthians, está muito boa. Tudo bem, esse não, a gente quer o Gabigol, mas esse não dá para dar, tal. E aí, o que aconteceu? No meio dessa conversa, eu trouxe hoje para vocês que surgiu Thiago Maia e Mateuzinho, tá? Logo pela manhã, falei do Thiago Maia, tá na foto, enfim, aquela coisa toda. E eles avançaram somente, eu não sei se é por enquanto, ou acredito que essa negociação tem tudo para fechar. Eles avançaram no Fausto Vera, por Thiago Maia e Mateuzinho. Tá. Daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho dessa troca. Eu não dei minha opinião ainda para vocês, porque o vídeo que eu gravei hoje, falando sobre isso, os 2 vídeos, foram somente com informação. O Corinthians desiste do Gabigol, aceitando a troca do Fausto por esses 2 jogadores, porque o Fausto Vera era a moeda de troca do Corinthians. Aí uma fonte me disse que o Corinthians vai seguir firme em busca do Gabigol, tá? Se não tiver nenhum jogador para oferecer, o Corinthians está disposto a pagar o Flamengo por isso, tá? Pagar, exatamente. Quanto é? Lembrando que nós não estamos falando de um jogador com 4 anos, 5 anos de contrato. Cara, eu perguntei para uma pessoa do Corinthians assim, vocês vão contratar um meia? Olha só queria falar um bastidor para vocês. Vocês vão contratar um meia? Porque vocês mandaram embora o Renato Augusto e o Juliano. Sabe qual foi a resposta? Primeiro a gente quer o Gabigol. Cara, o Corinthians quer muito o Gabigol. Agora, querer não é poder também. Eu reconheço isso. O Corinthians quer o Gabigol. O Corinthians quer Gabigol e Yuri Alberto no ataque. Aí, se você ficar triste, não é problema meu, tá? Eu falei, Yuri Alberto? Eu falei, eles querem ver. E outra coisa que eu acertei, velho. Não é que eu acertei, é que era verdade, eu sabia, me falaram. Nunca houve Yuri Alberto na história. Flamengo não pediu, Corinthians não ofereceu. Nunca houve Yuri Alberto na história. Pelo menos o que eu apurei, respeitando quem deu. Enfim. Então, a ideia do Corinthians é comprar o Gabigol e ficar com o Yuri Alberto. E se pintar uma proposta pelo Yuri Alberto, vende o Yuri Alberto, tá? Tudo bem que aí é uma outra história, o Corinthians teria que jogar num 4-4-2, na minha opinião, tá? Vocês trocariam o Veríssimo pelo Gabigol? Não, de jeito nenhum, não. Tá, eu quero colocar algumas coisas na cabeça de vocês. O Corinthians também não quer trocar. O Corinthians vai ter que pagar pelo Lucas Veríssimo, tá? E como o Flamengo está querendo, o Corinthians está até correndo aí, fez uma proposta de 6 milhões de euros, tá? Zagueiro é mais fácil que achar do que um matador. Eu, sinceramente, sou o cara que pediu o Lucas Veríssimo 2 anos aqui no canal. E todo mundo me deu os parabéns quando viram o Lucas Veríssimo jogar, porque eu falava bem do Lucas Veríssimo antes dele estrear, antes dele jogar aqui. Mas eu penso o seguinte, um zagueiro é mais fácil de achar do que um matador. Gabigol no futebol é nível Luizão, por exemplo. Um cara que já é matador, chega com moral, tá? Sinceramente, né, assim, eu trocaria. Se o Lucas Veríssimo fosse do Corinthians, eu não trocaria. Apesar que o Corinthians nunca ia vender o Lucas Veríssimo. O Gabigol ainda tem chance de ser vendido para a Arábia, né? O Corinthians vende fácil o Gabigol para a Arábia. Entendeu?
Porque é o seguinte, o Corinthians vai ter que pagar. Se os caras não aceitarem 6, eu acho que o mínimo que eles vão baixar vai ser 8. Que eles estavam pedindo 10, tá? Eu, sinceramente, eu iria para cima do João Vitor, faria uma zaga João Vitor, Robert Renan, enfim, sei lá, pensava em um outro zagueiro aí no futebol brasileiro, porque agora o Corinthians, para ficar com o Gabigol agora, eu acho que não tem mais jogador para oferecer para o Flamengo. Se fechar a troca do Fausto Vera pelo Thiago Maia e pelo Mateuzinho, não tem mais jogador para trocar. Então acho que o Corinthians vai ter que pôr dinheiro no bolso, tá? Então assim, eu gosto muito do Veríssimo. Gosto muito do Veríssimo. Só que, né? É um jogador que o Corinthians vai ter que pagar talvez 8 milhões de euros. Vamos pensar bem negativo. Que já é positivo também. Porque os caras estavam pedindo 10. Se baixarem 8, entendeu? E quanto vocês acham que o Flamengo. Por quanto o Flamengo liberaria o Gabigol? Lembrando que ele está no último ano de contrato. Então não dá para pedir muito também. Mas eu duvido que o Flamengo libere o Gabigol por menos de 10 milhões de euros. Então o Corinthians tem que pegar. O Corinthians podia pegar o dinheiro do Veríssimo e comprar o Gabigol. Aliás, o certo a se fazer é ficar com o Lucas Veríssimo, pegar o dinheiro do Matias Vinha e trazer o Gabigol. Porque não dá para você pagar 10 milhões de euros no lateral. Eu falei isso para as minhas fontes do Corinthians. Não dá, velho. Entendeu? É muita coisa no lateral esquerdo. Tá? Então, os caras acham que vai pedir 10 ou 15, né? Assim, eu gostaria de ter os dois, mas eu estou fazendo uma enquete aqui, um ou outro, tá? Um ou outro. Mas, enfim, assim, na verdade, eu fico numa dúvida tremenda, sério. Eu fiquei pensando o dia inteiro hoje e não consegui. Meu Deus, é que eu não gosto de ficar em cima do muro. Se vocês me apertarem, eu acabo falando, ó, tá bom, eu prefiro esse. Mas é uma dúvida cruel de Lucas Veríssimo e Gabigol, que não vai rolar, tá? Pelo jeito não vai rolar, porque o Corinthians não quer. Agora o Flamengo aceitaria, isso eu posso garantir para vocês. Foi pedido do Tite. O Lucas Veríssimo foi pedido do Tite, tá? Como foi o Fausto Vera. Ontem eu trouxe com exclusividade que um dos motivos da viagem do Augusto Melo para o Uruguai e também para a Argentina, um dos motivos seria um encontro com o representante, o agente do Soteldo na Argentina. Muita gente fica pensando assim, pô, Samir, você disse que o Corinthians queria o Soteldo, mas o Augusto falou que não queria publicamente. Eu já falei para vocês que tem coisas que, assim, eu, como sou um jornalista apurador, um repórter que apura, eu prefiro sempre o off, tá? O on, muitas vezes, a pessoa tem que ser política, tem que, né, às vezes, falar nas entrelinhas, você tem que, né, fazer uma leitura, o corpo fala, né, do que está acontecendo realmente. O que aconteceu, tá? No primeiro papo que o Augusto teve lá na Argentina em relação a Soteldo, uma pessoa ligada a Soteldo falou assim para o Augusto: se vocês quiserem o Soteldo, vocês vão ter o Soteldo de graça. Cara, não me pergunte como, tá? De graça que a gente fala, não precisa pagar por ele, vai pagar o salário, claro. Isso animou demais, né? Logo o Augusto conversou com seus pares, com, né, os dirigentes do Corinthians e todos gostaram da ideia. Tem o extracampo? Tem o extracampo. Tem a questão do Mano, ter um pé atrás com o Soteldo, da preocupação do vestiário? Tem. Mas, gente, o treinador tá lá para isso. Agora, a diretoria do Corinthians gostou da ideia. Eu não sei
quanto bala na agulha vai ter um mano para vetar o Soteldo. Vamos aguardar os próximos capítulos. Soteldo, tá? Soteldo. Houve já um papo já do Augusto lá na Argentina. Eles querem o Soteldo. E digo mais, já houve um papo do Corinthians com o Santos. Marcelo Teixeira já. Tá? Porque eu vou falar uma coisa aqui agora, perigoso estragar a negociação. Querem que eu fale ou não? Querem que eu fale ou não? Se vocês quiserem, eu falo. Mas pode estragar o negócio. Quem quiser o Soteldo, hein? Vamos falar, né? A gente é tudo fofoqueirinho, né? Vamos mandar ver. Fofoqueirinho eu brinco, né? Informação. O Santos tá louco para se livrar do Soteldo. Leva o piticutito. Leva. É isso. Estamos chegando no final de ano e parece que... Não vou falar que vai acontecer, porque senão vão me cobrar. Mas com chances de acontecer. Aquilo que eu sempre brinquei pode acontecer. A torcida do Corinthians esperando um presente de Natal. Quem é o presente de Natal? Gabigol. Eu sempre falei isso. Como as coisas... Eu vou parar de falar algumas coisas aqui, velho. Começam a virar, sabe? As brincadeiras que eu faço estão virando verdade. A torcida do Corinthians quer um presente de Natal. Qual o presente de Natal? Gabigol. Aí a diretoria primeiro dá uma lembrancinha. O Soteldo. Ó, o presente ainda não chegou, mas pega uma lembrancinha. Agora, a diretoria gostou da ideia do Soteldo de graça. Eu não sei o quanto de graça é, porque o Santos está devendo ainda lá o Tigres do México, né? Não sei se o de graça para eles é não pagar nada agora, pagar daqui um ano, uma parcela. Eles não quiseram me explicar direito isso, tá? Não me explicaram direito, nem tenho direito também, mas eu vou saber, eu vou apurar mais. Mas o Soteldo, ele pode até não jogar no Corinthians, mas eu posso garantir para vocês que há uma negociação já, tá? Então é isso, gente. Lembrando que eu não tô cravando nada aqui, tá?